Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele é transmitido também pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele tem um apoio do Instituto Professor Wilson Pickler. Neste primeiro bloco, nós vamos debater as artes marciais no Brasil. E para isso, nós trouxemos aqui o professor, mestre Carlos Roberto Alves, mais conhecido como Kunta Kinte, e também o professor Dionísio Marinho, que é o secretário da Confederação Brasileira de MMA. E o Kunta Kinte é o presidente nacional da Federação Brasileira de MMA. Kunta Kinte, eu gostaria que você explicasse para nós o que é o MMA, que hoje faz sucesso em todo o mundo e é um dos esportes que mais cresce. E, pelo que nós observamos, Curitiba é praticamente o berço dessa modalidade, os principais atletas mundiais estão aqui e você é anterior a tudo isso? Explique para nós, Kunta. Nós iniciamos em 1991. O primeiro evento oficial foi um confronto entre capoeira e Muay Thai, né? Da Academia Chutebox. Então nós iniciamos em 91. O UFC foi em 93, então nós somos bem anteriores ainda. Mas já teve muitos confrontos, teve confrontos anteriores, que foi o Rei Zulu, que teve muito aqui em Curitiba, desafiando outros professores de qualquer outras modalidades. Então o Vale Tudo já vem, desde 1900, já tem o famoso Vale Tudo, né? O Vale Tudo é o MMA? É o MMA. É uma conjugação de várias na verdade, lutas. sim, começou, a nossa instituição foi a primeira, a Federação Paranaense, que foi constituída em 97, com o sinônimo de freestyle. Freestyle é estilo livre. Como ficava muito difícil pronunciar o freestyle, nós colocávamos nos cartazes dos eventos, vale tudo, que é o freestyle, que valia tudo, valia todas as artes marciais, como valeria também todos os golpes. Então, posteriormente, ficou conhecido mais como Vale Tudo do que como freestyle. Mas nós colocamos o Vale Tudo só para explicar que o freestyle valia todas as lutas e valia todos os golpes. O que significa MMA? Assim, são vários estilos de luta? São várias modalidades. É um misto de artes marciais. Em inglês é Mixed Martial Arts. E no Brasil é artes marciais mixtas. Significa que é o mesmo sinônimo de freestyle, que vale todas as lutas e vale todos os golpes. O primeiro estilo de luta foi o que enfrentava as demais, era o jiu-jitsu, né? Na verdade, iniciou, os confrontos eram jiu-jitsu contra karatê, jiu-jitsu contra capoeira, né? E então era modalidade contra modalidade. Hoje não, hoje o atleta ele é praticamente completo, porque ele tem que treinar várias modalidades, né, para ele participar de um evento de MMA, senão ele entra já em desvantagem com o seu oponente. Na minha época, eu fui, inclusive, um pioneiro. Por quê? Porque eu era formado, eu já tinha me formado em capoeira, já era mestre, e eu pratiquei outras modalidades. Eu pratiquei várias outras modalidades que, naquela época, ninguém tinha essa tradição. As pessoas não tinham a tradição de praticar várias modalidades. Era uma modalidade. E queria provar que aquela modalidade fosse melhor que a outra. Então, eu tive que... As modalidades que não tinha aqui no Paraná, inclusive, eu fazia em São Paulo, por exemplo. Não tinha, inclusive, jiu-jitsu aqui enraizado no Paraná ainda. São Paulo e Rio sempre teve. Então, ou seja, todo final de semana, eu viajava para São Paulo para treinar jiu-jitsu e kempo, lá que não tinha aqui. Então, eu na minha época, até fui meio discriminado por não ser representante unicamente de uma modalidade. Eu já dava aula de capoeira, tinha minha academia, né? Mas eu pratiquei outras modalidades também. Foi por isso até
que eu fui convidado a fundar a Federação Paranaense na época. De freestyle, que valia todas as modalidades. Por eu ser formado em uma modalidade e entendedor de tantas outras, então eu fui o mais indicado na época a fundar a federação e constituir já uma diretoria aqui. E hoje essa federação, hoje você é o presidente da Confederação Brasileira de MMA. Isso. Que ela abriga, digamos assim, o MMA em todo o Brasil. Vocês é que autorizam as lutas. Isso. Aqui também, no nosso país. Também. Veja bem, nós quando fundamos a Federação Paranaense, eu tomei o cuidado de convidar todas as modalidades para fazer parte da diretoria. Nós fomos a primeira federação a ser constituída democraticamente. Enfim, nós convidamos representantes do boxe, federação de boxe, do jiu-jitsu, que já tinha na época, representante do karatê, do taekwondo, de todas as modalidades que incluía suas instituições aqui em Curitiba, eu convidei. Tanto que nossa data de fundação tem pessoas de todas as modalidades ali, por ser o freestyle na época, é o Vale Tudo, todas as lutas. Então, ou seja, nós convidamos todas as instituições para fundar essa federação. Coisa que nós combatemos hoje, porque hoje tem muitas instituições que elas são criadas com membros familiares, né, um grupinho fechado de amigos, então não é aberto ao público. Quando você vê, tem uma federação montada, constituída num estado, né, e que não tem aquele respeito perante outras pessoas, porque chega até a ser uma afronta contra os verdadeiros profissionais que fizeram, que estão há anos, né, defendendo as suas modalidades, fazendo com que ela seja difundida. Aí, de repente, ele não é convidado e existe já uma federação constituída no seu estado e ele nem estava sabendo. Então, a nossa instituição, como eu fui eleito agora em julho do ano passado, nosso cuidado maior agora é constituir federações em todo o Brasil, mas federações fortes, né, com uma diretoria formada, constituída com membros de todas as modalidades. O Dionísio Marinho é o secretário da Confederação Brasileira de MMA. A confederação, a sua sede é em São Paulo e vocês estão trazendo a sede da confederação para Curitiba? Isso Dionísio. Mesmo, Jorge. A gente está tendo um cuidado muito grande. Até gostaria de deixar dito da oportunidade que o presidente tem me passado. Uma pessoa que já trabalhei muito tempo com o Sindicato das Farmácias, trabalhei muito tempo também na área política, então eu conheço perfeitamente o funcionamento, os estatutos e as regras que precisam ser seguidas, porque a legislação, você sabe, Jorge, você é um legislador, não se pode fazer as coisas sem critério e sem estar com bastante cuidado para que... Até então existia muitas brigas de pessoas lutando fora de peso, um absurdo. Pegava-se um magrelo lutando com uma pessoa muito grande, isso causava problemas muito sérios de saúde. E é nisso que o presidente, então, me convidou. Agradeço aqui de público que nós vamos organizar e vamos fazer a maior confederação brasileira desse esporte. Então, obrigado, Dionísio. O Dionísio falou da divisão por pesos. A confederação, vocês também, hoje o MMA, ele tem, digamos, a mesma nomenclatura, ou semelhante ao boxe, peso pena, peso leve, peso médio ligeiro, peso pesado. Como é que funciona no MMA? Não, agora sim, porque no antigo Vale Tudo, era atleta de 70 quilos lutando contra 100, 120, 180 quilos. E isso faz diferença? Muita diferença, porque o peso faz diferença, né? Não quer dizer que o atleta mais pesado ele venha a ganhar. Se você olhar antigo, inclusive nos primeiros eventos oficiais nossos de freestyle, primeiro campeonato brasileiro, inclusive, você vai ver atletas pequenos contra atletas grandes e ganhando. Né? Isso não quer dizer que o peso, mas para tornar a competição mais justa. Então, enfim, foi tirado muitos golpes proibidos, né? Tipo cabeçadas, porque realmente valia tudo. Então foi feito agora uma briga, mas sim, agora tem mais regras para se tornar mais competitivo e mais justo o combate. Então, agora tem regra. Então, com essa regra também foi criadas as suas diversas categorias. Peso pena, peso médio, peso meio pesado. Então, agora ficou mais competitivo o evento. Me parece que várias cidades do Brasil
poderão sediar eventos do MMA pela proposta da Confederação Brasileira de vocês fizeram um estudo nesse sentido? Sim, eu desde julho, desde quando eu fui empossado em julho em São Paulo, a minha preocupação é de catalogar todas as cidades com mais de 100 mil habitantes para ter um evento oficial regulamentado pelo ranking nacional, porque não foi criado o ranking nacional ainda, vai ser criado agora. Para criar um ranking tem que ser uma instituição a nível nacional, né? Então nós catalogamos 22 estados brasileiros já e totalizando 306 municípios para eventos oficiais, né, pelo ranking nacional. Paraná, eu mesmo viajei para todas as 20 cidades do Paraná. Paraná são 20 cidades que já estão catalogadas, já fomos até essas cidades, já falei com alguns prefeitos, já falei com alguns secretários, já falei com delegados, mostrei documentação, né? Rio Grande do Sul também, 20 cidades, Santa Catarina, 13 municípios, São Paulo, 76 municípios para eventos oficiais, somando tudo, dá 306 municípios, né, cidades catalogadas para eventos a partir de 2014. Era para se iniciar em 2013, mas nós não conseguimos ainda fazer toda a organização. Então, Kunta Kinte, eu gostaria que você nos explicasse. Nós acompanhamos pela televisão o UFC. Uma hora fala UFC, outra hora MMA. Qual é a diferença entre um e o outro? Ou é a mesma coisa, só o nome do promotor? Não, o MMA o UFC é o nome do evento dele, mas as lutas são de MMA. Certo. Né? Então, voltando um pouco, nós iniciamos em 91, o UFC foi criado em 93, então nós estamos bem antes do UFC. Então, ou seja, o UFC é o nome do evento, como o nosso vai ser Brasil Fight, por exemplo, a nível de Brasil, mas é MMA. Então, o evento é MMA, mas todo o evento tem um nome. O nome fantasia, então. O nome do torneio, o nome fantasia. E o ringue, é um ringue especial, né? Foi inventado por quem esse octógono? Octógono. Foi para quem criou o UFC, foi a família Gracie, criou um octógono. Os Gracies, eles é que introduziram aqui no Brasil o jiu-jitsu? Predominaram, inclusive foi eles que fizeram o primeiro UFC, inclusive também. Então esse podemos dizer que é um esporte brasileiro, um esporte nacional? Sim, foi feito por um brasileiro, mas instituído. Agora, os confrontos eram no Brasil. Sim. Né? Iniciou no Brasil mesmo, esses confrontos de vale tudo mesmo da época. Então, aqui em Curitiba, nós tivemos alguns campeões, como o Vanderlei Silva, o Anderson Silva, que saíram justamente de Curitiba, das academias aqui de Curitiba. Eu gostaria que você contasse um pouco disso também, que as pessoas às vezes não sabem, e hoje são estrelas mundiais. Sim. Tanto que nesse primeiro evento de 91, o Pelé Landi foi um dos que iniciou, inclusive, aqui, que inclusive eu que levei ele também para o primeiro campeonato brasileiro em São Paulo, né? O Anderson Silva, o Vanderlei Silva também participou desse mesmo evento, né? Eles representaram o Paraná. Foi o primeiro evento oficial que teve de MMA em São Paulo. O Anderson Silva não foi ainda porque ele ainda não estava preparado ainda, estava iniciando tanto, não estava preparado ainda para ir. E hoje você vê que é uma pessoa que mais representou, né? Ficou na história pelo tanto de título que ele defendeu. Ele foi o que mais defendeu títulos até hoje, né? Sim. Mas na época teve um período que o Vanderlei Silva ele era muito conhecido no Japão. Esse era um esporte muito utilizado no Japão, muito praticado. Ainda continua? Não, por quê? Porque o Pride foi extinto, né? Então, todos os atletas que eram do Pride, agora eles fazem parte do UFC. E daí lutam mais nos Estados Unidos? Agora eles têm contrato com o UFC agora, né? Então eles não lutam tanto, porque o UFC agora tem muitos atletas. Então, ou seja, compraram o Pride, compraram o Strike Force, então agora eles têm muito atleta. Então fica muito difícil, inclusive um atleta hoje, eu quero ir para o UFC, é difícil. Se não tiver eventos nacionais, né, com suporte,
né, para ele né, se despontar, fica muito difícil ele chegar no UFC, por exemplo, uma pessoa nova, o UFC já está super lotado de profissionais, né? Mas esses atletas que nós acabamos de falar, tipo Anderson Silva, o Vanderlei Silva, o que eles praticavam aqui em Curitiba? O Muay Thai. O Muay Thai. E depois eles começaram a praticar o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu para complementar a técnica. E é o que predominou bastante, né? A capoeira está também nesse mix? Tá. A capoeira sempre teve, iniciou. Só que, vou botar agora até um pouco da ênfase de mestres tradicionalistas. Alguns não querem, porque a capoeira ela faz parte do patrimônio nacional, ela é tombada pelo patrimônio, né? Então, ou seja, não é tanto interessante para os mestres tradicionalistas deixarem os atletas participarem, né, de eventos de MMA. Alguns têm a cabeça aberta, nós inclusive estamos catalogando atletas de capoeira para representar a capoeira dentro do MMA. A tua formação inicial foi de capoeira? Sim, eu sou formado mestre em capoeira. Como é que uma pessoa chega a mestre, por exemplo, de capoeira, jiu-jitsu, judô? É por faixas também? É por cordão. Capoeira por corda? É por cordão. Mas isso para você começar do zero e chegar lá a ser mestre. Quem é que forma o mestre? São os outros mestres? Sim, quem forma são os mestres, mesmo com a instituição jurídica regulamentada. Porque o que nós vemos muito hoje é uma pessoa, às vezes, ela não está ela tá dando um título, uma formação para outra pessoa, sem ela realmente estar documentado, né? Então, isso tem muito. Então, a pessoa tem que ser mestre reconhecido, para ela poder dar uma graduação e formar outra pessoa mestre também. E isso leva quantos anos, basicamente, uma pessoa para iniciar e chegar a mestre? Olha, isso varia muito varia muito de professor a professor, de mestre a mestre. É média de 5 anos para cima. No meu caso, eu levei 16 anos para me formar mestre. Eu levei 16 anos, né, porque também nunca me preocupei tanto, já estava dando aula, já era professor e tudo, não me preocupei tanto assim em aquela ênfase de se transformar no mestre. Né? Você chegou a competir profissionalmente também, MMA? Sim, eu participei desse primeiro evento, que foi em 91. Aí depois eu pedi a revanche, porque nessa eu pedi a revanche, daí não aceitaram a revanche, não me deram a revanche, né? Então daí eu fui para fora para lutar, eu fui para Goiânia e lá o meu adversário não apareceu, né? Não apareceu. Aí a terceira luta foi aqui, foi com o Rei Zulu, inclusive, né? Foi com o Rei Zulu, foi no Paraná Clube. E aí depois eu já fui convidado a fazer parte da instituição. E pela regra, a princípio, né, da época, era ou você é atleta ou você é administrador, organizador de uma entidade. Então ficaria muito complicado você fazer parte de uma instituição e ser atleta ao mesmo tempo. Fica um negócio meio, né? Então daí eu tive que fazer essa escolha. Ou permanecia lutando ou eu faria parte da instituição. Daí eu acabei ficando com a instituição. O Anderson Silva já está com 38 anos. Não é uma idade já meio avançada para praticar, para disputar o título, ou esses atletas resistem até resistem muito mais. Tudo vai de prática mesmo, né? Resiste muito mais. A experiência também é bem maior, né? Óbvio que a condição física não é tanta, né? Mas a experiência é muito grande, ele pode neutralizar o adversário e ele vai para mais 10 anos ainda. Você conheceu o Anderson no início da carreira dele. A polêmica que se faz aí é que meio que acertaram lá aquele resultado. Qual é a tua opinião ali? Não acertaram, não. A minha opinião é que realmente ele foi infeliz de não ter o recurso suficiente no terceiro golpe que é aplicado pelo adversário.
Então, nessa mesmo, ele ainda pega na ponta do queixo, que a ponta do queixo faz com que a pessoa mesmo ela pague, né? Então, eu não acredito que... Muita gente fala que foi vendido e tal, mas eu não acredito porque a gente vendo e a gente, por ser do meio, obviamente que ele brincou bastante também com o adversário, e você menosprezar o adversário, nesse meio é muito complicado, né? É pedir para apanhar? Pode acontecer. Mas, nesse caso, ele foi infeliz mesmo. E o outro foi muito feliz de ter acertado um terceiro golpe, né? E pegou bem no lugar onde não devia, que foi a ponta do queixo. Então, Kunta Kinte, tem uma questão no MMA que parece que é um esporte mais violento do que o boxe. Mas, conversando contigo, você disse que não, que é menos violento, que as pessoas se machucam menos. É verdade isso? A princípio, sim. A princípio, porque agora tem muita regra, né? E o árbitro, ele está também ali, tudo depende do árbitro também, né? Se o árbitro ele não está preparado para aquele trabalho, ele pode acontecer uma fatalidade até, né? Porque às vezes o atleta está nocauteado em pé. Mas isso tem acontecido de alguém ter sofrido consequências mais sérias? Traumas de quebramento, sim. Tanto que é por isso que a instituição agora, a nossa instituição, ela está catalogando no Brasil inteiro entidades administrativas de esportes e nós vamos agora fazer nova diretoria da confederação. Né? Então, nós estamos catalogando pessoas do Brasil inteiro, pessoas interessadas do Brasil inteiro, né? Para a gente poder fiscalizar melhor, porque às vezes tem um evento num lugar onde nós não estamos sabendo. E esse evento é feito clandestinamente, ou não é homologado por uma instituição. Então, eles podem colocar um árbitro que não é capacitado e podem colocar um atleta que também não está muito preparado, e isso pode trazer algum risco. E acontecendo isso, vai trazer em cima, vai reverter para cima da instituição e para cima do MMA. Então, essa é a nossa preocupação, a integridade física do atleta em primeiro lugar. E com isso, classificar os árbitros. Agora vamos ter vários cursos também, em vários estados, cursos de arbitragem, né, para formar árbitros competentes, né, para arbitrar nos eventos oficiais. Pelo menos os eventos homologados pela confederação, nós queremos os árbitros capacitados para ficar mais seguro. Digamos assim, nas lutas de MMA, também tem os 3 árbitros? Tem além daquele árbitro de campo, ou seja, a pessoa pode perder por pontos, pode dar empate. Como é que funciona ali? Também tem os árbitros lá, se o atleta ele não desiste, né? Se o atleta não é nocauteado, vai decisão por pontos. E aí os 3 juízes laterais é que dão a vitória. E cada golpe tem uma pontuação? Tem a pontuação. Por exemplo, um golpe de capoeira ou um golpe de boxe. Aliás, a luva de boxe é diferente da luva do boxe tradicional, né? Sim. Aquela é uma meia-luva. É uma meia-luva. Certo. É uma meia-luva. Inclusive, essa meia-luva foi criada pela nossa instituição. É a meia-luva, né? Para proteger, porque antigamente era sem luvas, né? Ah, sem luvas? Sem luvas. Então, nós criamos aquela meia-luvas para o Campeonato Brasileiro. É para proteger mais o dedo ou o queixo? É para proteger, tanto protege também contra dentes a mão, como também não corta tanto o adversário. Ele nocauteia, mas não corta tanto. Por quê? Porque o esporte, esse como o boxe, todas as lutas, esportes de contato, é esporte de contato, é esporte de combate. Tem a sua violência, né? Mas ela tem que ser dosada. E ali tem regras. Então ela não se torna tão violenta, tão perigosa, por quê? Porque realmente tem regras, né? No passado, Kunta Kinte, nós tínhamos o telequete. Aquilo, eu tinha muitos amigos que eram do telequete, mas eles eram todos amigos. Aquilo era mais um teatro, né? Ou não? Não, sim, mas é a luta livre que originou o telequete, sim, é mais combinado, sim, tem bastante. Ali, porque tinha os personagens lá, aquela coisa era um toda. show, né? Era um show, né? Sim. Exatamente. Outro aspecto, no treinamento, o lutador de MMA, ele tem um sparring, ele treina para valer, porque senão a pessoa pode se machucar, apanhar ali durante o treinamento. Como é que é feito o treinamento? Olha, geralmente se leva 3 meses
Para você participar do evento, você leva 3 meses de preparação. Para uma luta? Sim, é óbvio que você não vai estar parado completamente, depois com 3 meses você não consegue. Você tem que estar vindo, né, treinando, né? E mais 3 meses é o treino específico mesmo. Mas com quem que você treina? Não, eu não treino não, tô agora, dizendo né? os atletas. Sim, o atleta, não, ele treina com o técnico, ele não tem só um treinador agora, né? Ele tem um treinador de chão, ele tem um treinador de boxe, porque o boxe voltou. O chão é a espécie, aquela luta greco-romana? Greco-romana, jiu-jitsu, luta livre. Também é né? do chão? Sim. Todos são lutas de solo, né? De mobilização e de solo. Então, geralmente, o atleta, quando ele vai participar, ele treina tal horário com uma determinada técnica. E ainda tem a parte física também, que ele tem que ir para a musculação para fazer a parte física também. Então o futebol, por exemplo, tem a parte técnica, né? Tem a parte de campo, tem a parte de preparação física. Então o MMA chegou nesse nível também, de ser dividido em grupos o treinamento dele. Correto. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o presidente da Confederação Brasileira de MMA, Carlos Roberto Alves, Kunta Kinte. Aliás, em homenagem àquele artista, o Kunta Kinte, que teve no passado o seu apelido? Sim. Quando eu iniciei na capoeira, foi bem na época que passou aquele programa, né, do Raízes, que tinha o Kunta Kinte, né? E por eu ser meio teimoso na época, por quê? Porque eu sempre fui corajoso, né, nesse sentido. Então eu apanhava muito, porque naquela época se apanhava muito, você aprendia apanhando. Né? E eu era uma pessoa que sempre apanhava e voltava. Os outros apanhavam e não voltava mais, então eu voltava. Então aí me apelidaram como o Kunta Kinte naquela época, ele apanhava e fugia, daí recapturava, apanhava de novo e ele fugia de novo. Então foi por isso que me apelidaram, falei, parece o Kunta Kinte, que sempre está aqui, então aí ficou esse apelido. Ótimo, então nós entrevistamos o presidente da Confederação Brasileira de MMA, o Carlos Roberto Alves, o Kunta Kinte, e também o secretário da Confederação Brasileira, o senhor Geonísio Marinho. Kunta Kinte, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu que agradeço. Também o Geonísio. Prazer. E dizer que não tenho dúvidas de que vocês contribuíram na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado a você. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Neste segundo bloco, nós vamos debater a política econômica brasileira e, para isso, nós convidamos o economista Sandro Silva. Ele que é economista formado pela Universidade Federal do Paraná, ele é especialista em controladoria e finanças e é supervisor técnico do DIEESE Paraná. Eu quero agradecer muito sua presença, Sandro, e eu gostaria que você nos explicasse o que é o DIEESE. É uma entidade com muita credibilidade no nosso país, que sempre está ocupando espaço na imprensa, colocando situações relacionadas ao mundo do trabalho, mas que muitas pessoas não sabem a origem do DIEESE, como ele surgiu, quais as atividades que ele desenvolve. Eu gostaria que você nos desse uma aula aí a respeito do DIEESE inicialmente. Primeiramente, agradecer, né, o convite, né, para a entrevista e explicar um pouquinho a questão do DIEESE. O DIEESE é uma entidade, não é um órgão público, é diferente do que muitas pessoas pensam, né? Às vezes você fala DIEESE, a pessoa pensa que é um órgão público. Não é um órgão público, é uma entidade sem fins lucrativos e que foi criada em 1955 pelo movimento sindical dos trabalhadores. Naquela época, se resolveu criar o DIEESE em função da desconfiança que existia com relação aos índices de inflação
que eram utilizados para reajustar o salário dos trabalhadores. Né? A partir dessa desconfiança desse cálculo, resolveu-se criar o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que naquele primeiro momento o objetivo principal seria fazer um cálculo de inflação para verificar se realmente a inflação calculada pelo governo, né? Naquela época você tem até hoje, né? O governo, por exemplo, de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem o cálculo através da FIP, né? Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e naquele momento o DIEESE estruturou uma pesquisa e fez a pesquisa, e em vários momentos da história do Brasil o DIEESE ajudou a desmistificar algumas questões criadas até na época da ditadura. Havia uma desconfiança do indicador calculado pelo governo federal, né, e até anos depois foi reconhecido que a metodologia do DIEESE, que o DIEESE estava correto, que estava havendo manipulação dos índices de inflação. Então esse foi o estopim para a criação do DIEESE. A partir daí, além dessa pesquisa de inflação que faz até hoje, que é o ICV, Índice de Custo de Vida, o DIEESE ampliou suas atividades, né? Hoje, a principal atividade do DIEESE é assessoria técnica ao movimento sindical nas negociações salariais, e, além disso, você tem pesquisas específicas. Tem essa pesquisa da inflação, que é o Índice de Custo de Vida, tem a pesquisa a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, que é uma pesquisa feita pelo DIEESE em conjunto, né, com a Fundação SEAD, que é uma fundação vinculada ao governo do estado de São Paulo, que é uma pesquisa com uma metodologia diferenciada para você olhar o mercado de trabalho, né? Diferente das metodologias que é utilizada pelo IBGE e que é utilizada no mundo. Em função da heterogeneidade no mercado de trabalho brasileiro, o DIEESE, nos anos 80, junto com a Fundação SEAD, criou essa pesquisa que é feita até hoje. Além disso, é feita a pesquisa da cesta básica, que é feita em 18 capitais brasileiras, e o DIEESE divulga mensalmente, né? E outras pesquisas pontuais focando essa questão do movimento sindical. Hoje, a estrutura do DIEESE, você tem o escritório nacional em São Paulo e tem 18 escritórios regionais, né? Então, você tem o escritório regional do Paraná e tem outros 17 estados, onde o objetivo principal é assessorar os sindicatos que são filiados ao DIEESE, Sindicato de Trabalhadores, nas negociações salariais. E, além disso, também o DIEESE ajuda a debater várias outras questões. Por exemplo, teve o Observatório do Trabalho, até o vereador foi secretário na época lá, e que tinha o Observatório do Trabalho de Curitiba, que o objetivo é auxiliar a gestão pública e a sociedade, de forma geral, discutir o mercado de trabalho e propor políticas públicas, né? Então, você continua tendo essa estrutura. Hoje, a gente tem o Observatório do Trabalho no estado do Paraná, que foi criado no final do ano passado. Curitiba está se negociando para voltar, né? E, além disso, você tem projetos específicos que o DIEESE faz, normalmente com convênio com governos municipais, estaduais ou até governos federais, né? E também auxilia o movimento sindical, principalmente as centrais sindicais, nos debates a nível nacional. Como, por exemplo, a questão da discussão da reforma tributária, a questão do salário mínimo, né? O DIEESE ajudou no debate que criou uma regra de correção do salário mínimo lá em 2006, um debate que está ocorrendo agora no Brasil, que infelizmente não está dando a importância que deveria, que é com relação à terceirização, né? Então, o DIEESE assessora o movimento sindical em vários debates aí e com informações técnicas para ajudar aí as discussões que o movimento sindical acaba participando. Então, professor Sandro, essa estrutura hoje do DIEESE, ela ainda é mantida pelos sindicatos ou o DIEESE tem vida própria, tem convênios, tem atividades que ele presta serviços para outras entidades e assim mantém toda a sua estrutura? Hoje ainda a maior parte da receita do DIEESE ainda é com relação ao movimento sindical. E, na verdade, você acaba indo para outras áreas como projetos e algumas coisas alternativas focando essa questão do mundo do trabalho, para você conseguir dar o suporte financeiro para o DIEESE sobreviver. Que, infelizmente, com a arrecadação que o DIEESE tem diretamente dos sindicatos, não é possível manter a estrutura que o DIEESE tem, tanto dos escritórios como das pesquisas e vários outros trabalhos que o DIEESE faz. Então, hoje, ainda você tem grande parte da receita mantida pelos sindicatos, mas você tem que buscar convênios para você conseguir complementar essa receita para o DIEESE conseguir manter a estrutura. O DIEESE é ligado a alguma federação, atende todas as federações e todas as centrais de trabalhadores, de um modo geral, assim, não faz esse tipo de discriminação? Não, o DIEESE ele é uma entidade extremamente
procura ser uma entidade extremamente técnica, né? E a gente assessora todas as centrais sindicais, todos os sindicatos que desejem que o DIESE assessore. E até algo importante, que até o movimento sindical dá uma importância muito grande, que o DIESE consegue aglutinar as diferenças que existem entre as centrais sindicais e o DIESE consegue minimizar essas diferenças e fazer com que você tenha união e discussão sobre alguns temas e a gente consiga avançar na discussão aí com o governo federal ou até com as entidades patronais, né? Um dos aspectos de pesquisa do DIESE que sempre tem bastante destaque é em relação ao salário mínimo, porque ainda com todas as recuperações que houveram nos últimos anos, ele é inferior àquele salário mínimo criado por Getúlio Vargas na década de 40. É verdadeira essa minha afirmativa? Então o DIESE, junto com a pesquisa da cesta básica, o DIESE faz uma atualização, uma estimativa do salário mínimo necessário que as pessoas, para uma família de 4 pessoas, que seria o ideal com base na lei do salário mínimo. Se for resgatar lá na lei do salário mínimo lá de 1940, ela fala que o salário mínimo teria que dar conta, além da alimentação, outros itens do orçamento familiar, como transporte, vestuário, lazer, né, todos os itens que compõem. E a partir dessa definição da lei do salário mínimo, o DIESE faz uma estimativa de qual que seria esse salário mínimo ideal. Eu não tenho o valor exato, mas ele está em aproximadamente essa renda familiar, hoje ideal, calculada com base na lei do salário mínimo, estaria em torno de R$ 2.800. Né? A R$ 2.800? R$ 2.800. Então, apesar dos avanços que a gente vem tendo nos últimos anos do salário mínimo, né, que ele vem tendo ganhos reais em função dessa negociação que ocorreu entre o governo federal e as centrais sindicais em 2006, que ele criou uma regra de correção do salário mínimo, que é a reposição da inflação mais o aumento real com base no crescimento da economia. Então, por exemplo, quando for reajustado o ano que vem o salário mínimo em janeiro, ele vai ser com base na inflação do ano de 2012 e o crescimento da economia do ano passado. Em função desse critério, a gente teve avanços significativos do salário mínimo, mas a gente sabe que ainda ele é muito aquém da necessidade dos trabalhadores, né? Só para você ter uma ideia, hoje o salário mínimo é R$ 678. Se não tivesse tido os aumentos reais nesse período, hoje a gente estaria com o salário mínimo em torno de R$ 370. A gente imagina que país que a gente teria com esse salário mínimo, né? Então, e o DIESE, junto com o movimento sindical, tem claro que a gente não consegue avançar muito rapidamente de uma hora para outra, você dá um salto no salário mínimo, que isso deveria de gerar emprego ou aumentar a renda, poderia gerar desemprego. Então, você tem essa visão que você tendo uma política de aumento do poder aquisitivo das famílias e do salário das pessoas, você a médio e longo prazo você consegue avançar. Mas, infelizmente, ainda a gente está muito aquém, né, do ideal que o DIESE estima. Uma outra questão, professor Sandro Silva, diz respeito à questão do emprego. Hoje, os indicadores apontam que nós estamos vivendo praticamente no pleno emprego, mas temos muitas pessoas desempregadas em função da falta de qualificação. Como é que o DIESE atua nessa área de pesquisa, de orientação aos sindicatos em relação à questão do trabalhador, ou seja, do próprio emprego? Então, essa discussão é uma discussão um pouco complexa, né? Esse debate que se coloca, e alguns especialistas, alguns economistas e outros especialistas comentam nessa questão do pleno emprego no Brasil, que a gente vem tendo teve, a partir de 2004, uma retomada do crescimento da economia e, com isso, refletiu na geração de emprego e as quedas de taxa de inflação. Só que é a opinião do DIESE que a gente ainda não está em pleno emprego. Primeiro porque você tem uma diferença metodológica entre a pesquisa que o IBGE faz e a pesquisa que o DIESE faz. O IBGE só considera desempregado aqueles trabalhadores que procuraram emprego nos últimos 30 dias. O DIESE, além de considerar essas pessoas, também criou uma modalidade de você olhar, uma forma de você olhar o mercado de trabalho, que é o desemprego oculto, que ele se divide em 2 segmentos, né? Desemprego oculto por trabalho precário, que é aquela pessoa que não procurou emprego nos últimos 30 dias, mas procurou emprego nos últimos 12 meses, né? Na verdade, essa por desalento, né? A pessoa é desemprego oculto por desalento. A pessoa não procurou emprego nos últimos 30 dias, mas procurou no emprego nos últimos 12 meses. Na verdade, ela continua desempregada, só ela parou de procurar emprego momentaneamente. E o outro olhar também é com relação ao trabalho precário, que é aquela pessoa que fez um bico, cortou a grama do vizinho ou fez algum trabalho específico, mas de fato ele está desempregado. O IBGE
e as metodologias tradicionais, a pessoa fez alguma atividade, ela é considerada ocupada. Então, quando a gente agrega essas duas situações na taxa de desemprego, a gente observa que hoje no Brasil, na média, onde que o DIEESE faz a pesquisa, você tem uma taxa de desemprego em torno de 10%, que ainda é muito alta. Em contrapartida, quando você pega a metodologia do IBGE, você tem uma taxa de desemprego em torno de 5%. Então, você tem essas diferenças metodológicas e a gente olhando pela metodologia do DIEESE, ainda a gente tem uma taxa de desemprego muito alta. Outra questão importante nesse debate é que essas pesquisas, como elas são muito caras, elas são feitas apenas em algumas regiões do país. Então, ela não reflete a realidade na maioria. Principalmente em regiões metropolitanas? Maiores, né? Por exemplo, o DIEESE faz pesquisa em 7 regiões metropolitanas. Curitiba, infelizmente, já foi feito no período de 94 a 97, mas parou de ser feito. Então, Curitiba não está na média do DIEESE. Então, você tem essa limitação da pesquisa que não há, nem todas as capitais estão, quanto mais no interior do estado. Então, essa é uma dificuldade. Então, você não pode afirmar, olhando só uma parte do todo, que o todo está com uma situação... No interior, via de regra, o desemprego é maior do que nas regiões metropolitanas? Então, depende muito da região e da cidade, né? Se a gente pega o total, pega a região metropolitana e o total do interior, por exemplo, se pega o dado do Paraná, pega as pesquisas do IBGE, que tem uma agregação, uma abrangência do estado como um todo, como, por exemplo, o censo ou a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que é a PNAD, que é a pesquisa que é feita nos anos que não são feitos o censo. Quando a gente pega esses dados, compara apenas a região metropolitana e o resto, a gente observa que, normalmente, o interior do estado, na média geral, tem uma taxa de desemprego menor, né? Mas, com certeza, você tem diferenças entre as regiões, né? Então, uma questão que faz a gente questionar, mais uma questão que faz a gente questionar se a gente está ou não de pleno emprego, é essa questão das pesquisas só estarem sendo feitas em alguns locais. E outra questão importante, que mesmo nesses locais onde são feitas as pesquisas, há uma discrepância muito grande quando você começa a desagregar as informações, por exemplo. Se a gente pega, mesmo pela pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego média da população é 5%. Mas quando a gente começa a desagregar, a gente observa que a taxa de desemprego das mulheres é muito maior. A taxa de desemprego dos jovens é muito maior, né? Quando a gente pega a questão de raça, também você tem uma discrepância muito grande. Outra questão importante, no Brasil, apesar dos avanços, a informalidade ainda é muito alta, né? Se a gente for olhar no Paraná, dos ocupados no estado do Paraná, apenas 55% são formalizados, ou têm registro em carteira, ou são trabalhadores estatutários. Você tem uma rotatividade muito grande no mercado de trabalho. Então, tem várias questões, quando a gente começa a analisar o mercado de trabalho, a gente observa que, apesar dos avanços, a gente tem muito que avançar, né? E principalmente com relação à renda e o desemprego, que ainda afeta uma parcela significativa dos trabalhadores. Mas a pessoa que está no mercado informal, o IBGE também coloca como pessoa empregada, pessoa que trabalha, por exemplo, como um vendedor ambulante, um vendedor de porta em porta. Coloca. Nos indicadores, nessas pesquisas de desemprego, tanto na metodologia do IBGE como do DIEESE, se a pessoa está fazendo uma ocupação, independente se é formal ou não, ela é considerada como ocupada. Hoje o número de trabalhadores no Brasil, nos últimos anos, aumentou muito, pelo menos com carteira assinada. Nós observamos isso, né? A média de 1 milhão de trabalhadores, teve anos até mais de 2 milhões novos empregos. Mas o que a gente observa, professor Sandro, é que em algumas áreas não tem trabalhadores. Por exemplo, construção civil. Eu mesmo, quando fui secretário, e o professor Sandro lembrou aqui, eu criei as feiras do emprego. E era um ano muito difícil, o primeiro ano que nós fizemos, em 2009, e mesmo assim tinha muitas vagas de emprego e foram muitas pessoas e não preencheram as vagas. Isso também é uma dificuldade, a capacitação dos nossos trabalhadores, né? Com certeza. Na verdade, assim, a gente olhar na economia, né, a gente fala que a década de 80 foi a década perdida, né? A década de 90 também foi a década perdida, porque você teve crescimento muito baixo da economia. Com isso, você teve também, aliado à política que foi adotada na época, um desmonte do Estado e um esquecimento dessa questão da qualificação do trabalhador, né? E você teve, a partir de 2004, uma retomada do crescimento da economia, uma retomada da geração de emprego, o aumento da formalidade, né? E como você não tinha uma política pré-estabelecida,
como esse crescimento foi se avolumando ano a ano e você continua crescendo e continua gerando emprego, aquelas pessoas que já estavam qualificadas já estão no mercado de trabalho. Então, você, em alguns casos, pontualmente, você tem essa dificuldade de ter pessoas qualificadas. Um exemplo disso, até você citou, né? É a questão da construção civil, né? Que é um setor que ficou estagnado por um longo período de tempo e, de repente, teve um crescimento muito forte, onde você tem uma dificuldade de encontrar profissionais qualificados, né? Então, pontualmente, isso está ocorrendo em alguns setores. Mas é importante destacar também que a dificuldade que alguns segmentos têm para contratar trabalhadores tem outras questões que influenciam, né? Uma questão que eu acho que deve estar ocorrendo é o fato que, como a gente tem uma conjuntura no mercado de trabalho melhor para o trabalhador, onde ele tem uma oferta maior de emprego, você tem uma tendência de crescimento da renda dos trabalhadores, a necessidade dos jovens ingressarem no mercado de trabalho é muito menor do que tinha nos anos 90, por exemplo, onde você tinha a renda caindo, a informalidade aumentando, então isso é um fator que influencia. Outra questão que influencia, em função desse cenário, as pessoas começam a escolher. Né? Começam a escolher e ver aquele emprego que tem um salário melhor ou ver aquele emprego que tem uma condição de trabalho melhor. Né? E se a gente for ver pontualmente quais setores que têm dificuldade de contratar, por exemplo, em Curitiba, por exemplo, supermercado tem dificuldade de contratar, o setor de call center tem dificuldade de contratar. Por quê? Porque, na verdade, a condição de trabalho é complicada, porque são setores onde você... Por exemplo, supermercado, que você não tem feriado e não tem final de semana, você trabalha direto, os salários são muito baixos, né? Você tem muitas vezes, em algumas empresas, o não cumprimento da legislação trabalhista, as pessoas fazem hora extra e não recebem hora extra. Então, tudo isso acaba afastando as pessoas desse segmento e acaba gerando uma dificuldade desses segmentos de contratar. Eu acredito que a grande maioria desses problemas que algumas empresas estão sofrendo para contratar trabalhadores é mais em função das condições de trabalho e dos salários oferecidos do que falta de qualificação. É claro que, pontualmente, a gente tem alguns segmentos com problema de encontrar profissional qualificado, mas não é a regra. Se a gente for ver, a maioria dos empregos gerados no Brasil, no Paraná e em Curitiba, são de baixas qualificações e baixo rendimento, né? Então, é importante pontuar essas duas questões. Professor Sandro, nós tivemos, e ainda estamos tendo em algumas cidades, no mês de junho, as manifestações populares. Começou com um movimento de estudantes e teve um foco inicial, ou seja, digamos, um aspecto que unificou todas essas manifestações foi o custo da tarifa. E a imprensa especializada, tarifa de transporte coletivo, muitas vezes começou a colocar de que as pessoas perceberam esse ambiente de inflação, esse clima de inflação. Como é que o DIEESE está vendo a conjuntura econômica brasileira atualmente? Parece que a inflação está sob controle, mas as pessoas não aceitam certas práticas e certos aumentos, principalmente de serviço público, e aí toda aquela angústia represada, aquela revolta represada, saiu às ruas e fazendo essas manifestações que geraram até mudanças positivas em alguns aspectos no nosso país. Como é que o senhor vê esse aspecto? Então, falando especificamente de inflação, né, a gente vem observando, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, até meados deste ano, uma tendência de aceleração dos índices de inflação, né? Então, o ano passado você começou o ano com uma inflação abaixo de 5% e você chegou a alguns momentos deste ano com uma inflação próxima de 7%. E pontualmente influenciadas principalmente por produtos específicos ou por um grupo de produtos específicos, né? O principal fator de pressão na inflação foi principalmente a alimentação, né? Aí você tem várias questões que influenciaram isso. Uma questão é questão externa, né? Você teve, apesar da crise, você teve problemas de safra em alguns países que fizeram com que aumentasse a cotação internacional de alguns produtos e isso acabou influenciando o preço dos produtos aqui. Um exemplo disso, por exemplo, é a soja. Você teve quebra de safra nos Estados Unidos, isso influencia o preço no mercado interno e acaba influenciando o preço para o consumidor final.
Além disso, você teve os problemas climáticos, que acabaram pressionando, né? E a gente teve o caso típico, que foi muito debatido, que é a questão da inflação do tomate, o tanto que a batata subiu e outros itens, né? Então, a gente teve realmente uma aceleração da inflação, mas, de certa forma, os últimos indicadores já mostram que ela vem numa trajetória de desaceleração, né? Tanto é que os próprios especialistas e até parte da mídia que cobra uma política mais rigorosa do governo federal com relação ao controle da inflação, eles mesmos já projetam uma inflação menor do que está hoje e abaixo da meta do Banco Central. Então, existe uma meta do Banco Central para a inflação no Brasil, que o Banco Central determina em 4,5%, com possibilidade de variação de 2% para cima, 2% para baixo. Apesar da mídia e parte da sociedade questionar muito essa questão da inflação, eles mesmos projetam que a inflação até o final do ano vai fechar o ano abaixo de 6%, abaixo do teto, que é 6,5%. Então, de certa forma, isso é uma perspectiva real que vai ocorrer e a gente já está num processo de desaceleração da inflação. Fazendo esse link com as manifestações, eu pessoalmente acredito que o estopim acabou sendo o transporte coletivo, mas eu acho que várias coisas influenciaram essa atitude e essas manifestações nas ruas do Brasil, né, nas principais cidades do Brasil. Eu acho que o Brasil, infelizmente, a população brasileira ficou inerte várias décadas, né? Se a gente for analisar, a última vez que teve uma movimentação dessa ordem foi na época do impeachment do presidente Collor. De lá para frente, você não teve nenhuma manifestação. E eu acho que essas manifestações que começaram a partir do transporte coletivo, acabaram trazendo várias questões que estavam escondidas na mente das pessoas e várias questões que não se mudam no Brasil, que acabam sendo problemas, né? Além do transporte coletivo, você tem a questão da corrupção, você tem a questão dos problemas no setor de saúde, problemas no setor de educação. Então, acho que isso tudo se deu uma somatória de coisas que acabou gerando essas manifestações. Agora, o problema é o risco dessas manifestações saírem do controle. É importante você ter a participação democrática da população, debater vários temas, mas com uma pauta específica e com um objetivo, porque se você debater sem você discutir, isso pode gerar um retrocesso no país, né? Você voltar à ditadura. Eu não vivi a ditadura, eu era criança, mas as pessoas que viveram sabe que a ditadura era muito mais complicada. Então, você está buscando direitos, mas eu acho que tem que ser uma busca de direitos de forma organizada e de forma a discutir os temas. Não você querer fazer as coisas à força, que eu acho que isso pode ter um risco aí de você gerar um retrocesso. Então, eu acredito que tudo isso é reflexo de 20 anos da população inerte e agora a população resolveu ir às ruas e cobrar os seus direitos, né? Professor Sandro, nós estamos vendo até o mês passado, mês de junho, houve um crescimento industrial, da produção industrial. Esse ano, as previsões éramos ter um crescimento do nosso país acima de 3%. Agora parece que já falam abaixo de 3%. Como é que o Diese vê essa questão do crescimento da economia do nosso país? Infelizmente, apesar de todas as medidas tomadas e as perspectivas positivas de crescimento da economia brasileira para esse ano, né, só recapitulando, o ano passado a economia cresceu menos de 1%, né, esse ano tinha essa expectativa de 3%, mas a expectativa atual é que fique mais próximo de 2% do que 3%. De certa forma, é impacto da questão além da crise e também reflexo desses vários anos de crescimento que fez com que uma parcela da população acabasse se endividando, né, trocando carro, comprando um carro novo ou comprando a casa própria, e isso acaba gerando uma margem no orçamento familiar muito pequena para você aumentar o consumo, apesar das várias medidas que o governo tomou, né? Então, isso, de certa forma, está refletindo aí no crescimento da economia. Mas é importante destacar que os indicadores já estão indicando uma melhora da situação. A gente tem uma perspectiva, por mais que seja fraco, de você ter um crescimento um pouquinho maior esse ano e a expectativa para o ano que vem, você tem um crescimento em torno de 3,5%. Né? Apesar desse baixo crescimento, olhando a questão do mercado de trabalho, que o Diese acaba focando mais, o mercado de trabalho continua aquecido, o desemprego está estável, né? Não subiu, né? Continua gerando emprego menos do que o ano anterior, mas ainda o cenário é positivo no mercado de trabalho e o crescimento da economia, apesar de ser abaixo do esperado,
vai ser maior do que o ano passado e a gente espera que o ano que vem a gente tenha um avanço ainda maior no crescimento da economia que atinge toda a população brasileira, né, e paranaense. Então, nós entrevistamos neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Sandro Silva, ele que é economista do DIEESE, e o tema foi a política econômica brasileira. Professor Sandro, eu quero agradecer muito a sua presença, não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Ok, obrigado pelo convite e a gente está à disposição aí participar de outras vezes.